E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para nossas atividades da nossa vaquinha esférica de cabeça para baixo, né? E aí, voltamos aqui então com o nosso trabalho com a nossa amiga Adriana, a nossa Cris Vermelhinha. E aí, hoje a gente veio aqui para fazer, né, esse nosso novo capítulo, né? Depois de um período que a gente ficou com a Adriana fazendo um trabalho legal aí que vocês vão ver nos próximos dias, né? Já estão vendo, na verdade, né, Adriana? Né? Algumas alterações que a Adriana fez lá nos nossos layouts, né? Acrescentou algumas coisas. Então, a gente voltou aqui, né? Depois desse processo de revisão que a gente ficou aqui, né, dos pensamentos, do nosso trabalho, para onde a gente vai seguir. Então, hoje a gente vai falar de solidão e solitude. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai trazer o problema, né? A gente vai entregar o BO. E aí, a gente vai fazer esse pensamento sobre a solidão, né, onde a gente vai fazer essa conexão entre tudo o que envolve, né, esse aspecto da solidão, quando a gente pensa em passado, presente, futuro, né? Como que a gente pode passar por isso? O que é isso? Né? Qual a forma de se dar com isso? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui nesse sentido, com a Cris, com a Adriana, comigo também, né? E aí, então, a gente vai abordar um pouquinho. E para começar, então, eu queria deixar a vez com a Cris, né? Para a Cris trazer um pouquinho aqui do conhecimento dela a partir da atuação que ela tem, né? A Adriana também. E aí a gente fazer essa reflexão aqui para não só trazer o problema, mas para entender o que significa esse problema, porque ele existe, né? Porque a gente vai falar assim como problema, olhando sempre o negativo e o positivo. Mas agora a gente vai começar pelo negativo, né? A gente sempre tem uma tendência de querer saber a primeira notícia, a melhor notícia, mas hoje a gente veio aqui para falar da notícia não tão boa, mas a partir do momento que a gente aprender a lidar com ela, ela pode ser transformada. Então, esse é o propósito aqui, tá bom? Então, eu vou deixar a palavra com a Cris para ela trazer um pouquinho esse conceito da solidão. O que é a solidão para você, Cris? Estudei um pouco para falar de solidão, porque traduzir ela em palavras, né, é algo muito individual de cada um, né? Porque a partir das nossas experiências é que a gente vai entrar em contato com essas emoções de sentimento, de se sentir isolado, sozinho, né? Não pertencente a grupos, né? E isso tudo vai te causando, assim, uma solidão, né? Ainda mais agora que nesse momento de conexão, né? A gente busca se conectar com tudo, né? A internet traz isso, né? Essas necessidade de estar em tudo, né? Isso, esses aplicativos também, né? Isso, eles trazem toda essa movimentação de você ter que se sentir pertencente em algum lugar e conectado a tudo isso, né? Sim. Mas isso é solitário às vezes. É solitário. Porque as pessoas estão conectadas a um aplicativo, não é uma coisa que você às vezes se sente pertencente de um grupo, a ter amizades e tudo mais. Sim, sim. Fica muito frio, né? Sim, eu acho. Sim, sim. Né? Isso é a minha visão. Sim, sim. Né? E assim, dentro dessa questão da solidão, o que você assim avalia quando a gente olha sobre uma ótica consciente ou inconsciente desse movimento da solidão? Bom, a solidão é um sentimento de estar sozinho, né? Desconectado, né? É você se sentir só, né? E você pode estar numa multidão e mesmo assim se sentindo só, né? E hoje em dia tem muito isso. Sim. Né? As pessoas se sentem realmente sozinhas, né? Porque você... É o efeito manada, às vezes, né? Você tá
com um monte de gente participando de um monte de coisa numa festa, por exemplo, né? Mas às vezes você não está conectado com as pessoas, você não está se sentindo conectado, né? É um sentimento mesmo de que você fique só, né? Isso pode ser bom ou ruim, depende de você, né? Se você se sentir sozinho e transmutar isso, pode ser bom. Sim. Se você se sentir sozinho e ficar nesse sentimento solitário, isso pode te gerar uma depressão, algo parecido, né, nesse caminho. E assim, você consegue dizer pra gente de onde surge isso? A origem da solidão? Eu acho que é de uma expectativa sua em relação ao mundo, né? Porque é muito individualizado para mim. Sim. Isso. Porque é de que forma a gente coloca no outro a nossa expectativa. Porque eu acho que a solidão é sua. É algo que você tem que se olhar para dentro, né? E sentir essa sensação, esse sentimento. É do ser humano, às vezes, ter a necessidade de estar só. Sim. Né? Mas o sentir, né? O sentir é muito importante. Como você se sente estando só. Mas eu acho que, às vezes, essa necessidade de estar só, a gente não tem consciência, né? A gente... E aí isso entra também um pouquinho que a gente vai falar na segunda parte. Mas a gente só consegue fazer esse processo quando a gente tem consciência. Então, por isso que eu te perguntei essa coisa do consciente, né? Então. Inconsciente, porque a solidão muitas vezes, como você falou, né, a partir sobre uma ótica ou uma expectativa que a gente tem. Sim. E talvez isso, e aí eu vou até perguntar também para Adriana, isso também tá atrelado a um pouco com as nossas crenças e os nossos valores, talvez? Sim. Eu gosto de pensar com as nossas crenças, os nossos valores e de padrões de comportamento. Legal. Uhum. Né? Porque você é o efeito manada, né? O que a gente traz quando você é socializado, né? Sim, sim. E você tem que fazer parte de algumas etapas, né? É meio que, eu não sei, eu coloco assim, Sim. que você tem que vir estudar, participar de grupos, ter um relacionamento, sei lá, casar, depois ter filhos, depois você cria os filhos. E aí é que eu coloco... são padrões de comportamento que a sociedade traz para você, né? Então, esse ter que, às vezes, pode te gerar um conflito, né? Uma falta, né? Se você não tem um relacionamento amoroso... Então aí, para passar a bola para Adriana um pouquinho, a gente pode ter um pensamento seguinte. A solidão, quando você fala padrão de comportamento, a solidão ela pode ser um resquício, um resultado, a partir de uma consciência que eu não tenho de viver em mim, comigo, só para viver em condição ao outro. Ou seja, quando eu falo em condição ao outro, não é eu trabalhar para pagar as contas do outro, mas é eu viver para fazer a vontade de algum grupo que eu quero fazer parte. E esse fazer parte, em momento nenhum, eu avalio as minhas crenças e os meus valores para ver se aquilo está atrelado à minha essência. Ou seja, se na minha essência, naquilo que eu constituo de mim, pode fazer parte daquilo que eu acho que vai ser bom para mim, né? E a solidão, às vezes, ela pode ser o resultado disso. Ou seja, ela pode ser o resultado de uma porta que eu abri, que eu não deveria abrir, que essa porta não faz bem para mim. Ou seja, eu gosto de dormir num colchão de espuma, e aí eu acabo tendo que dormir num colchão de mola ou um colchão de pedra, e aquilo, vou acordar no dia de manhã, vai me dar dor nas costas. Mas o meu corpo precisa do colchão de espuma, sei lá, né? Então, a partir dessa consciência que eu não tenho, porque a gente está falando de experiência de vida, a partir dessa consciência que eu não tenho, vai ter um resquício, vai ter um resultado que pode vir a solidão, né? Ou eu saio daquele grupo, ou aquele grupo me retira. E aí, depende do meu comportamento. É mais ou menos nessa linha que você vê? Sim,
né? Eu acho que Até por experiência de vida também. Né? é o lugar que a gente se coloca, né? Porque eu já me coloquei também nesse lugar de solidão. Entendi, sim. Né? Eu acho que é natural, né? É natural do ser humano. A gente se coloca mesmo, né? E às vezes é como você se percebe nesse lugar, né? E a solidão, ela pode ser um movimento para um autoconhecimento, para que você se perceba, né? Que legal. Que eu não gosto desse colchão aqui de pedra e eu quero mesmo é o meu colchão de espuma. E o meu colchão de espuma, talvez eu tenha que lutar um pouco mais para ter ele. Mas é essa descoberta, né? É você sentir o que realmente você quer e lutar para isso, né? Sair desse lugar, né? De às vezes desse padrão de comportamento que às vezes o grupo ou essa necessidade de sentir-se pertencente a algum lugar, você se coloca. E aí foi legal, né? Que é lógico, a gente tem uma pautinha aqui. E é legal que você trouxe um pensamento aqui, que pode estar relacionado a algumas causas, dentre elas a falta de relacionamento, seja eles qual for. Sim, amorosa. Nessa coisa da falta do relacionamento, ou seja, significa algo que eu não fiz ou algo que eu não participei. O que você olha a solidão como resultado disso? Assim, quando eu falo essa solidão, né? Na falta de... Na né? falta de algo, de um relacionamento amoroso, de uma amizade, ou até me sentir pertencente a um grupo. Isso. Né? O que eu costumo trazer, né? Até em algumas pessoas que eu atendo, é que como é isso para você? Né? É um lugar que, assim, a gente se coloca muito eu falo de expectativa e tal, que sempre é a nossa, né? Então, você tem que voltar o dedo para você, né? De que forma você contribui para isso, né? E legal. Como você está lidando com isso? Porque a família tá lá, o grupo tá lá, mas é você com você mesmo, sempre vai ser. Legal. E aí é isso que, assim, em várias situações a gente coloca aqui, dentro do que a gente falou, da vaca esférica, a casca do ovo, né? E eu venho provocando muito essa coisa do passado, presente e futuro, né? Porque aí enquadra nisso, né? Então, assim, a falta, por exemplo, do relacionamento amoroso, isso vem de alguma construção. E essa construção não é responsabilidade do outro somente. Pode ter uma influência, pode ter tudo. Sim. Mas também é nossa, né? Então, é isso que a gente está aqui procurando entender e fazer dentro de tudo que a gente falou nos vídeos passados. Por exemplo, quando a Célia vem aqui e a gente, né, trabalhou aqui a história do recanto, é interessante isso. Tudo é uma construção. Sim. Então, tudo isso, de alguma forma, está interligado, né? Então, nada apaga o outro e nada apagará o futuro, porque tudo do que a gente fizer hoje vai dar consequência amanhã. A gente precisa entender, como você trouxe, os padrões de comportamento, como eu coloquei aqui as questões dos valores, né? E valores aqui são valores nossos, não é que os outros constroem e vendem na tela, na internet, padrões de motivação, não, é aquilo que nos motiva essencialmente. A gente está falando aqui de coisas naturais. Então, dentro desse processo, eu entendo que nisso tudo que você traz perfeitamente sobre a solidão, ela está direta, linkada com essa passagem passado, presente e futuro. Sim. Né? E aí eu queria pedir para Adriana, quando a gente traz isso aqui, né? E num primeiro momento, sem fazer uma conexão direta com o conceito aqui que a gente trabalha sobre a vaca esférica, a casca do ovo, etc e tal, mas uma vez quando a gente fala que tudo está interligado, dentro dessa estrutura, vamos dizer assim, talvez filosófica, né, de pensamento, de reflexão, sei lá, não importa, do que a gente tem conversado aqui, essa solidão, né, dentro de uma composição natural do ser humano, o que você sente que ela nos traz de bom e de ruim, né, e o que você sente sobre a condução desse caminho, sabe?
a condução sobre essa coisa natural do sentimento, das sensações. O que você diria? Para a gente entender o que fazer com a solução disso ou a consequência disso, de onde isso vem, o passado, o futuro. Passado, se a gente for avaliar, ele não existe mais, ele serve de base, ele é uma coisa que me trouxe para o agora. Então, o passado não existe, ele é um arquivo, ele é um agora, ele é uma experiência. Futuro não existe, porque o futuro de agora é agora. E aí o futuro, quando chegar, vai ser um agora. Então, o futuro, ele é a probabilidade. Então, deixando um pouquinho de lado passado e futuro e ficando só no agora, e revisitando um pouco o conceito de solidão, imagine que a solidão, que você está aqui, e que aqui é o centro do peito, certo? Aqui é o centro do peito, aqui. Você tem que ficar aqui para você ficar bem. A solidão é um afastamento dessa região. Daí aquela sensação de vazio, de tristeza, de encolhimento e tudo isso, né? E o que acontece? Você tem duas alternativas. Ou você volta para o centro e fica aqui e retoma. Só que a gente não aprende a fazer isso, ninguém ensina, é difícil, é complicado. A primeira tendência que a gente tem é de trazer a expectativa, vou colocar aqui, a expectativa de fora para substituir esse lugar vazio. E aí cai na expectativa do outro, nos milhões de papéis, no tem que, no eu preciso, eu tenho que ter todo um checklist de vida, eu tenho que fornecer isso, isso e isso à sociedade, senão eu não valho nada, né? Essa coisa de o que isso pode ser positivo ou negativo é refazer esse movimento e voltar para o centro, tá? E não é uma coisa muito simples de se fazer se você não se conhece e ninguém te ensinou a conhecer, e se você fica muito atrelado na expectativa do terceiro. Né? Então, assim, é um jogo. Você precisa abrir mão um pouco daquilo que esperam de você, olhar para dentro, saber aquilo que você quer e voltar para sua posição. Isso. Né? Eu não sei se eu te respondi. Totalmente. Mas é voltar para o centro. E voltar para o centro é um exercício violento. Violento. E aí é que dá. Quando a gente bate na solidão, a solidão ela tem uma conexão diretamente com a tristeza, com a profundidade da dor. E aí tem as depressões, com a falta, com a mágoa, com a raiva, com a revolta. Sempre, né? Mais negativo do mais que positivo. Negativo. Que é por isso que a gente falou pra vocês. A gente vem dar o problema. Né? A gente vem falar de problema aqui primeiro. Por quê? Porque isso é natural. Sim. É o que a gente está condicionado a primeiro a sentir, né? Eu até penso que talvez o sistema, né, os nossos sistemas, o nosso sistema interno nos leva primeiro a isso. Por quê? Porque é a falta da consciência. Sim. Né? É a falta da consciência de entender que nascemos só e vamos morrer só, porque essa é a natureza. A gente está falando da natureza humana. Sim. Por isso que a gente precisa entender, e é esse trabalho aqui que o De Cabeça para Baixo faz, colocando este mundo de cabeça para baixo, que é nesse objetivo mesmo. É a gente entender o que é natural. Porque se é o que é natural, significa que nascemos ignorantes. Simples e ignorantes, né? Nascemos sem roupa de marca, nascemos sem dirigir o carro do ano, simples e ignorantes, nascemos sem saber nada, né? Sem falar, sem fazer as vogais, né? Sem fazer nada. A gente vai aprendendo isso no decorrer da vida. E os sentimentos e as sensações são idem. A depressão, ela é uma sensação. O sentimento é a solidão, a raiva, o ódio e tudo mais. Sim. Então a gente precisa entender que por trás de tudo isso existe um sistema humano, onde a psicologia, a parapsicologia não é minha área, né? A parapsicologia, sei lá, enfim, todos esses estudos sobre a mente humana trazem, de certa forma, essas respostas. A literatura traz, né? O Antônio, quando sentou aqui para bater um papo com a gente, ele foi perfeito nas colocações dele. Inclusive, a gente vai trazer ele de novo. Você não me escapa, Antônio. Né? Então, assim, a gente vai fazer... A gente precisa entender que tudo que a gente vive na vida não é para acabar com a gente. Não. Né? Todos os desafios que a gente vive na vida não é para acabar com a gente. E isso que a Adriana falou foi muito lindo, Adriana. Por quê? Porque a gente vai voltar para dentro, não é que a gente vai falar assim, olha, hoje eu vou dormir e vou voltar para dentro.
Não, você vai voltar pra dentro na porrada, na dor, entende? É tomando cacetada da vida. É aí que você vai voltar pra dentro, que você vai buscar ajuda, você vai procurar um psicólogo. No primeiro momento, você vai se entuchar de remédio pra dormir. Mas depois você vai procurar ajuda pra você entender o porquê que você tá pensando tudo aquilo e o remédio não tá resolvendo. É a consciência. É aí que a gente está falando de consciência. Consciência é eu ter entendimento do que está acontecendo comigo. É isso que eu preciso entender. Ou seja, eu preciso ser responsável por mim. Se eu queria fazer parte de um grupo de amigos ricos e eu me mato de trabalhar para ganhar R$1.000, eu tive que aprender na dor que eu não posso fazer parte daquele grupo, porque não é minha realidade. Sim, Né? sim. A hora que eu vou lá, o banco me dá um crédito de R$30.000 e eu falo, nossa, eu tô rico porque eu tenho R$30.000, mas eu não lembro que eu só ganho 1.000 para pagar a fatura no final do mês. Sim. Quando o meu nome for pro Serasa, eu vou entender. E aí o que eu vou ter? A solidão, porque eu não vou estar com meus amigos ricos. Essa é a verdade. A vida é simples assim. Sim. Então é daí desses lugares que vem a solidão. Sim. A solidão é causa e efeito do que a gente faz na vida. Não é o que os outros fazem. É até matemático. É até matemático, 1 mais 1 é 2. E o Antônio fala muito bem. A matemática é uma filosofia. Sim. Porque se a gente conseguir entender ela vai nos ajudar. Se a gente quiser abolir ela vai nos prejudicar. Então você vai pagar 450% de juros ao mês para as instituições financeiras. Não tenho nada a ver contra ela. Não tenho nada contra elas, porque eu utilizo disso. Sim. Mas é uma realidade que vai te limitar. E tudo que te limita não deixa você participar. Porque a vida é movimento. As pessoas vão viver, vão no restaurante, vão no shopping, vão no cinema. E só vai fazer isso quem tem consciência sobre aonde está e aonde pode chegar. E aí é onde a gente fala passado, presente e futuro. Valorize aquilo que sua família deixou. Construa. Dê continuidade nesses alicerces para que o seu futuro seja conforme você quer e conforme você precisa. Sim. Senão a gente vai cair na solidão mesmo. Mas não é do que o outro fez com a gente, é do que a gente mesmo está fazendo com a gente. Então, quem tem um crédito de 30.000 e ganha 1.000 é você. Você precisa saber aonde você vai passar o seu cartão e com que você vai passar seu cartão. Porque se você não cumprir com aquela obrigação, com aquele compromisso que você assumiu, você vai ficar limitado. E a consequência da limitação é estar numa condição aplicada pela vivência, pela vida que você escolheu a ter. Né? Então eu acho que é isso. A solidão, ela é um meio, ela é um método, como eu gosto muito de usar essa palavra método, né? São coisas que está. Você pega se você quer. São coisas que existem. Você abraça aquilo se você definiu que aquilo é bom para você. É bom para você a solidão? É bom para você a dor? Fique. Né? Eu acho que é uma sala de visita, sabe? Às vezes eu gosto de pensar assim, porque é necessário, às vezes, você estar nessa sala, né? Você visitar essa sala. Mas ela pode ser boa, realmente, e pode ser ruim. Mas você fica se você quiser, né? É necessário que você visite para que você entre em contato com coisas suas. Porque realmente é o que você fala, são suas, internas, do seu eu. Né? E é necessário você visitar, né, para ter o autoconhecimento de você mesmo, como você é enquanto pessoa. Isso. Né? O que te magoa, o que te fere, você vai começando a descobrir tudo isso, né? O que você quer ser lá na frente, né? Você tem que visitar essa salinha, né, para você se conhecer. Mas assim, você pode sair dela. Sim. Até porque na nossa casa, a maioria das casas, né, até em outros países, você entra pela porta da sala.
Você vai sentar na sala e você vai conviver com pessoas daquele lugar. O que é uma sala? Quando a gente vem aqui pro estúdio do Pode Ver, a gente passa por uma recepção. Seja do estacionamento, entrando pelo estacionamento, ou seja, entrando pela porta da rua. E ali você vai encontrar com pessoas múltiplas e diversas, que não foi você que escolheu. Mas naquele momento você precisa estar ali e conviver com elas. Sim. Você entrou só. Naquele momento que você tá ali, você pode não estar mais só, você pode se conectar com alguém e construir uma história boa ou uma história ruim. Mas você precisa entender a carga que você vai dar para aquela história, boa ou ruim, que é o que a Cris está falando, né? Então, nesse sentido, eu posso estar acompanhado de um pensamento igual ao meu, ou eu posso estar só de um pensamento que é só eu que pensei, a outra pessoa não, e tá tudo bem. Eu sigo. É o joguinho de tabuleiro. Eu avanço uma casa e sigo em frente. Aquela pessoa pode ficar naquele tabuleiro. Ou aquela pessoa pode avançar extremamente e eu ficar no mesmo lugar. Não importa. Isso é natural da vida. Sim. Essa sala, ela é muito importante. Nesse tabuleiro aí, se você joga os dadinhos e der 10 casas para trás, às vezes também ajuda. Porque essa antessala que a gente está falando aqui, da solidão, onde você fica lá para curtir a sua solidão, ela também tem outro nome aí. Ela é a sala da desilusão. E quando quebra e a verdade vem e a ilusão se arrebenta, aí a gente entende que posição que a gente tá. E aí você sente como efeito disso a tal da solidão. Eu vejo a solidão mais como um efeito do que como uma causa, na verdade, né? Em função das desilusões que a gente tem em frente a tudo que acontece com a gente. E aí, frente às nossas expectativas. Exatamente. Portanto, ela não é uma coisa tão negativa. Depende de como a gente encara, como a gente leva, né? Você está como você se põe, né? A gente sempre ouviu isso de pessoas importantes. E a quebra é cura. Então, a solidão pode ser uma ferramenta de cura. Putz, eu estou sentindo solidão, então eu vou fazer alguma coisa a respeito. Sim. Agora, se eu não fizer nada a respeito e cair no vitimismo, aí é complicado. Aí vai precisar de ajuda, vai precisar de outro caminho. É um processo. E muito mais coragem para ir para frente. Exato. E o vitimismo é, né, até um pouco a gente conversou em algumas, né, por exemplo, com a Célia, né, a gente falou um pouco nessa linha quando a gente falou de caridade, se eu não me engano, com a Célia, né, tinha uma outra coisa. Altruísmo, né? E com o Antônio também, quando a gente fala do desenvolvimento do ser. E é o que você fala, é o que você colocou. A solidão, ela não é a causa raiz, ela é uma consequência de uma construção de várias coisas. E é isso que a gente precisa entender, que essa construção, né, muito se fala, eu sou uma pessoa na vida profissional, na família eu sou outra. Não, isso é uma hipocrisia. Né? Isso é uma ilusão. Porque você é tudo igual no mesmo lugar. Só muda o que você quer passar para as pessoas, mas na essência você é a mesma coisa. Né? Tem que ser simples assim, porque a responsabilidade é sempre nossa. Sim. Né? Então a gente precisa entender desse vitimismo, da solidão, né? E essa solidão, ela pode ser uma causa interna ou externa. Na causa interna e externa, e ela também é as duas. As pessoas não têm responsabilidade sobre nada, é sua, né? Então, o meu pai me falava uma coisa muito legal. Saiba chegar e saiba sair, principalmente dos lugares que não é seu, que não foi você que constituiu, que não foi você que criou, né? Então, o lance, a nossa casa é sagrada. Por que a nossa casa é sagrada? Fui eu que construí. Né? Foi minha família, assim para cada um. Eu não posso entrar na casa do Anderson e falar, ó, sai daí que o sofá é meu, não, porque foi ele que construiu. Sim. Né? Então, a partir do momento que ele não cede o sofá dele da forma que eu quero, eu vou ficar na solidão porque eu vou me afastar dele. Isso. Só que eu preciso entender que aquele lugar não fui eu que construí. É ele que sabe o que ele viveu e ele construiu o sofá dele. É saber lidar com limite também. Saber lidar com limite. Então, eu preciso ter limite. Isso se fala em todo lugar. Respeitar o limite do outro. Respeitar. A física com essa moça fala. Sim. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço físico, não é? Fala isso sobre essa simples metodologia que a gente aprende na escola. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Claro que não. Se você tem o seu lugar
E eu vou invadir num processo destrutivo, né? Agora, voltando para a solidão e para o vazio interno. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, mas também nada fica vazio. Então, assim, se você tá lá no centro do peito, onde eu coloquei, né? E você sai de lá, alguma coisa vai entrar. Então, vai entrar a invasão das outras pessoas, o abuso das outras pessoas, para que você seja um instrumento de agradabilidade, um serviçal alheio. E isso vai provocar cada vez mais solidão. E você vai ficando cada vez mais serviçal e cada vez mais sozinho. E quando você vê, você é um objeto de uso. Então, a solidão também é uma armadilha muito grande se você não sentar na tal salinha de espera, olhar para o espelho da desilusão e arrebentar com tudo. Por isso que ela vem do externo e do interno. Uhum. Né? A partir do momento que você não sabe lidar com o externo e você deixa o interno sem a muralha moral que ele precisa ter sobre você, para você mesmo, o externo te consome. Né? O interno é eu, a partir de alguma personalidade que eu possa ter, criar no externo o destrutivo, o campo destrutivo, e criar minha própria solidão. Porque se eu destruir, eu vou ficar só. Concorda? Se eu chegar aqui e explodir esse prédio, como que vai acontecer? Vai existir esse canal? Eu vou ficar só. Se eu chegar numa empresa de um ambiente formidável e começar a fazer um monte de bobagem, eu vou ficar só. Eu vou acabar com aquele ambiente, vai todo mundo embora e eu vou ficar só. Da mesma forma que eu posso estar lá e chegar uma pessoa de fora e acabar com aquilo também pode tirar o meu caminho do que eu construí, se eu internamente não tiver estruturado para bloquear aquilo. Pois é. Então a gente está falando de relacionamento comportamental, que aí foi o que a Cris colocou no começo. Comportamento. Sim. E não pode esquecer da sua responsabilidade, porque é seu comportamento. É seu comportamento. Exatamente. Não só a ponto de ter tudo em volta de você destruído e você permanecer só, mas também você pode estar no meio de todo mundo e continuar sozinho. A solidão, no fim da história, é como eu falei, né? É a ausência de si mesmo. Então, é preciso voltar para si mesmo, é preciso tomar posse de si. Não tem outra frase, só tem essa. E também eu acrescentaria uma coisa, encontrar o seu lugar. Construir o seu lugar. Exato. Trabalhar para você construir o seu lugar. Isso. Já que nasceu, assuma a responsabilidade do seu nascimento, de como você se colocou na vida e crie o seu lugar. Exatamente. Não queira ocupar o lugar de ninguém. Porque Deus não nos deu esse direito e nada nos dá esse direito de ocupar o lugar de ninguém. E 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, a gente vai fechar essa parte entendendo que a gente precisa construir o nosso espaço, o nosso lugar, com esforço, com dedicação, com responsabilidade, para que cada vez mais a gente afaste o sentimento da solidão. Então, a solidão, ela pode ser uma causa interna e externa. A causa externa para o interno é aquilo que você deixa que aconteça com você. E a causa interna para o externo é aquilo que eu quero fazer lá, naquele lugar que não estou, que não criei. Porque se não faço parte daquilo, eu não estou. Então a gente também precisa entender aonde eu posso estar, como eu falei aqui sobre o meu pai. Meu pai me ensinou a entrar e sair dos lugares. Então, se não faço parte daquilo, eu posso construir uma relação, fazer parte daquilo. Por exemplo, nesse lugar que aqui a gente está. O Anderson, a Rafa, o Rogério, a Lana construíram algo dentro de um objetivo de vida deles, né? E aqui faz parte pessoas que têm um propósito diferentes, de ideias diferentes, mas uma essência que seja igual. Então essas pessoas passam a fazer parte disso. Elas colaboram com isso positivamente. Porque se não colaborar, vai sair. Não vai encaixar. E esse lugar é na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa vida profissional. Em todos os lugares. Então a gente precisa entender, e fechando aqui essa parte, que essa solidão, ela é comportamento
puro. Ela só é uma ferramenta que, de alguma forma, o universo trouxe essa palavra e esse entendimento filosófico, porque a gente precisa entender que viver é uma filosofia. Quando o Antônio vem aqui e fala sobre a matemática ser uma filosofia, é uma compreensão, é um entendimento, é uma experiência, é uma vivência. Então vamos viver com responsabilidade, com seriedade, sobre realidade. E assim a gente finaliza essa parte, a gente vai tomar uma aguinha pra gente vir então falar sobre a solução desse BO. A gente trazer a solução. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!